Olá pessoal, meu nome é Lai Rodrigues e eu ajudo artesãs a conquistarem um sucesso na área do feltro, sabendo que é uma atividade que vocês vão obterem uma renda, né? E que vão conseguir trazer essa renda aí para dentro do ateliê de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os obstáculos que nós artesãs muitas vezes enfrentamos e quantas vezes a gente percebe que a gente perdeu tempo e dinheiro. Quem aí vai me dizer que muitas vezes não perdeu tempo e não perdeu dinheiro? Muitas vezes é esse o pensamento que ronda a nossa cabeça. E eu vou dizer para vocês que comigo mesmo, isso várias vezes no início da minha profissão, né? No início que eu comecei a colocar o feltro como a atividade principal da minha vida, da minha renda, eu passei por isso. Então, quantas vezes a gente entrega, por exemplo, uma encomenda e a gente vira e quando a gente vai comprar depois o material que a gente empregou naquela encomenda que a gente já entregou, a gente vai pegar aquele dinheiro e a gente vai comprar o material e a gente vê que não deu, o dinheiro não deu. Esse é um dos obstáculos, isso acontece e é muito mais comum do que vocês imaginam. A gente sempre tem que complementar um pouco. Ah, porque eu ganhei R$40, não deu para comprar nem a metade das coisas do que eu fiz. Você sabia que muitas vezes você, por não saber cobrar, você pergunta para o seu cliente, para os seus familiares, para os seus amigos, para a pessoa que está do seu lado, que valor você acha que essa peça tem? A gente já falou aí várias vezes aí, já tem aí nas nossas mídias informação sobre a diferença entre preço e valor, né? Eu sugiro até que vocês deem uma olhada lá, porque isso vai ajudar vocês a precificarem a peça de vocês, né? A entender o que é preço e o que é valor. Pois bem, um outro obstáculo é que às vezes que a gente encontra é que às vezes a gente sai comprando uma série de produtos que são que a gente nem sabe se vai utilizar, né? Então é um outro erro muito frequente que acontece aí na nossa caminhada. O que não é esse erro? O que a gente pode fazer para tirar esse obstáculo que nos impede de ganhar dinheiro, que nos faz perder tanto tempo, né? Na nossa trajetória como artesã. Porque isso é uma dificuldade que nós encontramos e que atrasa muito a nossa caminhada. Se eu tivesse ido com todo o conhecimento de base que eu tenho hoje, tendo todo esse carrego, né? Toda essa construção que eu consigo fazer hoje dentro da minha cabeça, dentro do meu ateliê, eu garanto para vocês que a minha caminhada teria sido bem menor. Eu já teria atingido o que eu atingi hoje há um tempinho lá atrás. Mas isso, graças a Deus, passou e eu aprendi a duras penas. Porém, eu tenho certeza que vocês podem fazer isso. E ai de mim se eu tivesse isso ao meu dispor na época, né, para poder entender e para diminuir esse passo, diminuir um pouco essa minha caminhada. Então seria muito mais fácil. Então nós vamos tentar aqui mostrar para vocês que a falta de conhecimento, essa falta de informação, isso dificulta muito a gente. Dificulta na hora da precificação, dificulta na hora de comprar o material correto, vai dificultar na hora de a gente pegar aquela encomenda que a gente fez ali e pegar o dinheiro para fazer outra encomenda e de ter o lucro. Tudo isso faz com que o nosso trabalho atrase e com que a nossa caminhada seja muito maior. Como é que a gente pode superar
esses problemas que a gente enfrenta, que é um problema tão fácil, eu digo fácil, é fácil de ser encontrado. Se você pegar 10 artesãs e você começar a perguntar para elas o passo a passo da construção da peça dela, do que ela faz, como é que ela entrega o dinheiro dela, se você começar logo de início, você já vai ver que isso daqui não tá bom, isso daqui você pode fazer isso daqui você já pode fazer isso. E é essa a nossa finalidade, tentar mostrar como é que a gente pode superar esse obstáculo. E esses obstáculos que eu estou falando aqui agora, ao contrário do que você pensa, que é muito mais difícil de ser superado, é muito difícil de ser corrigido, ao contrário disso, eu vou mostrar para vocês que não é difícil de ser superado. A gente pode sim, com disciplina, resolver todas essas questõezinhas aí que estão segurando o nosso pé e estão fazendo com que a gente perca. Com a nossa arte, com o nosso artesanato, com o nosso feltro, a gente está perdendo o nosso tempo e a gente está perdendo, gente, dinheiro. Então vamos lá, vamos juntas então superar isso daí. De que forma que a gente vai superar esses obstáculos? Bom, primeiro vamos falar das encomendas que nós recebemos. Sobrou dinheiro para a compra de um outro material, né? Eu fiz uma encomenda, eu já resolvi como é que eu vou, já cobrei do cliente, já recebi e agora vou comprar um material. Primeiro eu preciso saber calcular corretamente esse material. Eu preciso saber o preço tudo direitinho para eu poder precificar minha peça. Aí você sabe fazer isso, mas resolveu sair comprando material aí adoidado, que isso é muito comum, isso a gente acontecer. E a nossa cabeça, ela funciona um pouquinho diferente. Eu digo que a gente tem uma cabeça diferente de outras pessoas normais, que nós não somos muito normais, porque quem lida com a arte em geral, tem uma questão assim que você precisa entender que a nossa cabeça, ela divaga muito. Ela segue por caminhos, ela entra às vezes em caminhos que às vezes a gente mesmo que tem que se puxar e falar, opa, volta, a sua realidade é essa aqui, então vamos voltar. E aí a gente vai comprar, pegou esse dinheiro dessa encomenda e vai comprar material. Aí a gente sai comprando tudo pela frente. A gente vê uma florzinha bonitinha, e a gente sai comprando, a gente vê um lacinho, a gente sai comprando, sem ao menos saber que a gente tá empregando o dinheiro, tá parando o dinheiro, tá investindo aonde ainda não deveria ser investido. Ao longo do tempo, você vai ver que se você faz da maneira correta, da forma correta, você vai ver que você consegue obter material aí que fica, porque já fica armazenado determinados materiais e que muitas vezes você pode usar o que você tem e não o que você vê. E aí faz essa busca desta compra, né? Puxa a cabeça de vocês para a realidade de vocês de uma forma que eu vou falar aqui uma experiência minha. Muitas vezes eu vou e eu fico louca quando eu chego em um armarinho, de tanta coisa linda que eu vejo, que eu falo, ai meu Deus, isso aqui ia ficar bonito fazer isso ia ficar muito bonito fazendo aquilo. E aí, o que você tem que pegar é que muitas vezes, quando você vai para o mercado para compra mesmo, né, para gastar esse dinheiro, você pode ir numa certeza de que você vai encontrar nisso uma fonte de inspiração. É diferente você ir buscar a fonte de inspiração e você ir buscar material. Então, esse é um outro processo que a gente precisa superar, que é o de sair comprando o que não deve. E aquele material que você comprou, você acabou que você não usou em absolutamente nada. E ele está ali guardado na sua gavetinha, né? Você
não fez girar, na verdade, esse dinheiro empregado, esse capital que você empregou, né? Você obteve um material que quando você chegou em casa, aquela inspiração que você teve lá na loja, vou comprar isso porque disso dá para eu fazer isso, isso, isso e isso. Só que quando você chega no seu armarinho, você já tem todos os seus projetos ali do que você quer fazer. Mas eu fui lá, na verdade, foi para comprar porque eu quero fazer uma almofada, eu quero fazer uma boneca e eu não vou usar nada disso, então eu vou guardar. E aí vai para a gaveta. Vai ficar guardadinho lá. Um outro exemplo, gente, do que acontece, que muitas vezes aconteceu comigo, e assim, e quando eu falo isso, eu falo até com orgulho, porque aconteceu comigo. Hoje eu tenho essa capacidade de poder identificar aí em vocês o que vocês podem melhorar, porque foi uma dor que eu senti, que era a dor de não saber precificar a minha peça, ter medo. Muitas vezes, depois que eu aprendi a precificar a minha peça, eu tinha medo, perdão, de cobrar e de dizer o valor da minha peça é esse. É esse que é o meu valor, é o valor do que eu fiz, do tempo que eu gastei. Então, aí eu ia e virava para meus clientes, que geralmente eram pessoas amigas, amigos dos meus amigos, porque isso vai virando uma bola de neve. Você faz um trabalho perfeito, um trabalho muito bonito, um trabalho que está criando aí, que está abrindo um mercado, que as pessoas estão gostando, e aí um vai e fala para outro, outro vai e fala para outro, né? Você coloca nas mídias sociais, e isso vai tomando uma proporção, quando você vê, isso vai crescendo. E aí eu muitas vezes eu ficava com medo de cobrar, né, o valor da minha peça, e eu virava para o meu cliente e eu falava: esse daqui quanto que é? Essa estrelinha aqui, o que você acha? Quanto você acha que vale? Quanto você daria? Gente, quantas vezes eu perguntei isso pro meu cliente? Quanto que você daria por ela? E assim, tem que respirar muito fundo mesmo, porque não é assim. Não é o cliente que vai ter que dar, que vai dizer. E aí o que eu fazia? Porque aí eu sentia dificuldade às vezes até do cliente, porque muitas vezes o próprio cliente era muito justo, honesto e falava: eu não vou dar preço no trabalho que é teu. Não sou eu que tenho que fazer isso. Quando falava isso, então para mim era a morte, porque eu falava: caramba, o meu cliente está identificando em mim uma dificuldade que eu tenho de dar com segurança, de falar com segurança, cobrar o preço justo, né? E aí eu ia procurar nas minhas concorrentes, com os meus concorrentes aí na internet, tem esse produto que é parecido com o meu, e lá se cobra R$ 60, se cobra R$ 100, vou colocar isso. E sabe o que eu fazia? Vou colocar um pouco abaixo do que está na internet. Na internet está R$ 100, vou colocar 95, 80. Isso chama-se desvalorização do seu produto. Outras vezes, quando eu comecei, né, tô falando aqui para você de tudo que eu senti na minha pele, que eu sei que é o que vocês sentem aí na pele de vocês, que é não colocar o preço justo nas minhas peças, porque eu não calculei corretamente o material que eu adquiri há meses atrás, que foi aquele materialzinho que eu falei, que a gente comprou e que não ia precisar e que ficou guardado lá no fundo da gaveta. Então, eu não sabia mais o preço, não me lembrava mais, eu não tinha nada anotado, eu não pesquisava, eu olhava e falava: essa pérola aqui deve ter sido R$ 5 o saquinho com 20 gramas, que deve ter 30 bolinhas. Um exemplo que eu estou jogando. E aí, então, eu vou dividir isso pela quantidade de bolinha, esse valor mais ou menos vai dar bolinha tal valor. E aí eu não vi novamente, não vi o preço correto do meu material.
eu não vi o tempo que eu gastei com a minha peça, eu não vi o custo que eu tenho com a minha luz, que é na minha casa, mas aí a gente já paga a conta de luz porque a família toda utiliza, não importa. A família toda utiliza a luz, mas aí dentro do teu ateliê, você está, que seja um quarto que você tenha como um ateliê, que seja a tua sala, e às vezes 5 horas da tarde, você tá com a luz acesa, você tá com o seu celular ligado ali na tomada, porque a bateria acaba muito mais rápido e você tem que ligar o seu celular para ele estar sempre carregado, porque você está fazendo uma pesquisa, está fazendo outra. Você tá, muitas vezes você está trabalhando, aí você está gastando a luz, você está gastando a água, porque não importa. Ah lá, eu não lavo o meu feltro, eu não estou gastando água, né? Mas o tempo que você está ali, a conta da água não é paga, não é isso? Às vezes você não precisa de que seja uma colherzinha de água. Eu estou dando um exemplo de uma colherzinha de água, mas não é essa a forma de fazer uma precificação, gente. Eu tenho tudo direitinho aí nas nossas mídias, a gente ensina como é que você vai precificar e você vai empregar tudo isso que eu estou te falando. Ah, eu pago R$ 300 de conta de luz. A família toda usa, mas você precisa saber que esse R$ 200 que você pagou de conta de luz, R$ 200 dividido pela quantidade de dias da semana que você trabalhou e a hora que você trabalhou, o tempo que você gastou, você precisou da luz. Então você vai ter que botar isso na sua peça. E isso você se assusta porque foi o que aconteceu comigo. Eu não quero me aprofundar muito aqui nessa questão do preço, porque não é a minha finalidade, porque eu já disse que a gente tem material aí ensinando a fazer tudo. Mas eu preciso que entre isso na cabeça de vocês, que o tempo que vocês estão usando e estão gastando a luz, que seria provavelmente lá e seria a mesma coisa de eu ficar em casa e eu estaria gastando essa luz do mesmo jeito. Não importa. O tempo do seu trabalho, o tempo da sua luz, o tempo da sua internet, da sua água e de todas as contas que você vai ver, se você paga imposto, se você saiu de carro ou não, você saiu foi de ônibus para ir comprar um material, tudo isso tem que estar precificado ali. Tudo isso tem que estar dentro, e aí eu tinha muito medo, porque eu achava, minha peça vai sair um valor absurdo, e muitas vezes saía a um valor até abaixo do que eu imaginava, né, porque assim, é muito justo, é tudo muito dividido, mas isso aí vocês vão aprender, só tô tirando de vocês, da cabecinha de vocês, essa ideia de que colocar tudo isso no custo, que isso vai agregar um valor muito alto na sua peça. Não, não vai. Sua peça vai ter o valor justo. Então, como é que você vai superar essas dificuldades que você encontra, né? Todas essas dificuldades aí. Conforme eu falei para vocês, eu relutei muito, eu tive muita dificuldade para eu entender que eu deveria fazer tudo direitinho, que eu deveria estudar para poder precificar a minha peça, né? Porque você não é eu chegar aqui e falar, não, coloque tudo e você não saber de nada. Então, eu fui pesquisar, eu fui estudar. Você tem material aí disponível, gratuito aí na nossa plataforma, aí nas nossas mídias, que você pode seguir isso daí. Então, eu precisei tirar o meu tempo para eu poder entender aonde eu estava errando, porque que o meu tempo não estava sendo valorizado, porque que eu estava perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Então, assim, eu demorei para estudar um pouco, porque nós artesãs, nós temos uma cabeça que é aquela cabeça de construir peça, de fazer peça e de achar que o meu tempo não pode ser dedicado a outras coisas e que eu preciso.
E aqui eu tive, nesse meu processo de busca, né, conversei muito com a Nicole, que é uma pessoa dedicada à área administrativa mesmo, e ela foi me dando essas dicas. Lai, você não pode fazer isso. Foi ela que foi abrindo os meus olhos. Como eu estou abrindo os olhos de vocês aqui, eu tive a Nicole que me abriu os olhos. Lai, você não pode perguntar para o seu cliente quanto é a sua peça. Lai, você não pode precificar a sua peça de olhar para ela, achar ela bonitinha e falar, vai ser X. Ou então você não pode precificar a sua peça de dizer, mas é uma peça tão simples, pequenininha, mas olha o material que você usou nessa peça. Então ela foi me dando toques e isso foi, eu fui superando essa dificuldade que eu tinha de precificar corretamente a minha peça, de parar de pedir para o meu cliente qual era o valor dessa peça, o que, que ele acha que poderia pagar por isso, né? E daí eu resolvi realmente estudar, investir nisso daí, porque eu percebi aonde era que era assim a minha fonte de, vamos dizer assim, a peneira que eu estava peneirando, tudo o que eu estava colhendo eu colocava dentro da peneira. E aí quando eu via aqueles furinhos da peneira, escorria por ali o que eu recebia. Então eu falei, não, tá errado, eu não posso colocar dentro dessa peneira. Então vamos lá, vamos estudar, vamos aprender, vamos realmente ver o que, que é que vai gerar lucro, aonde é que eu estou gastando, porque é muito comum nós pensarmos, onde eu estou errando? Ah, mas cada dia que eu passo o meu material está um preço maior. Ah, cada dia eu compro o feltro hoje a um valor, amanhã ele tá outro valor. E eu precifiquei pelo valor antigo. Então, você está atualizado, isso é muito importante, tá? Para a gente conseguir ir resolvendo esses obstáculos aí que a gente, ao longo da nossa profissão, a gente vai enfrentando. Isso são todos os dias. Então, vamos agora resolver como é que eu faço quando eu entro em um armarinho. O que, que eu faço para comprar o material correto? Ah, porque você está me dizendo que entra em um armarinho e que eu não posso comprar um laço. Eu não posso comprar aquela florzinha. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você, quando você entrar em um armarinho, você vai levar a tua lista, faz um papelzinho na mão mesmo, escreve o que realmente você precisa. A próxima encomenda que você tem, você precisa disso. Muitas vezes a gente recebe encomenda do que a gente não ainda fez, né? Isso acontece com a gente. Ah, eu nunca fiz uma guirlanda. Me encomendaram uma guirlanda. Então, se eu já fui comprar o material antes, eu comprei florzinhas e nada disso vai entrar na minha guirlanda. Então, olha aí, você percebe aí o que você fez? Antes você pegou o dinheiro e você gastou ali para comprar um material que ficou guardado ali, engavetado. Então, você precisa saber se controlar e fazer o que eu estou falando com vocês. Ir em um armarinho como uma fonte de inspiração e não como uma fonte de gasto, de que você vai comprar tudo que você está vendo pela frente, sair comprando feito uma louca, que isso acontece com a gente, às vezes a gente se empolga, compra feito uma louca e depois a gente vê que o material ficou parado ali e quando eu vou precificar aquele material, já está com preço completamente defasado. Então é ir para um armarinho com a sua listinha, anotado tudo que você quer. Eu preciso de feltro cor da pele. Aí vê, eu preciso de 1 metro, preciso de meio metro. O feltro tem essa vantagem que a gente trabalha com pedacinhos, então a gente consegue ir adquirindo quantidades menores. Você não precisa falar, eu preciso comprar 10 metros de feltro pele, porque o feltro pele usa muito. Você vai usar muito, dependendo do nicho que você está trabalhando aí. No nosso caso, o nosso nicho, a gente usa tudo também, né? Mas por que você vai comprar 10 metros? Para que você vai empregar esse dinheiro todo? Com 10 metros você poderia comprar várias outras cores de feltro, né? É ter esse script
é ter dentro, que esse script seja não só em um papel, mas que seja também na tua cabeça. Então, se a princípio é difícil você chegar a essa conclusão sozinha, leve a sua listinha, leve aí o seu script. Não leva só na cabeça, não, leva no papel. Isso é muito importante para você poder não sair comprando disparadamente, desordenadamente e ficar aí sem gerar um lucro que vire um capital de giro, né? Seja um capital de gaveta, que eu costumo dizer, isso daí é capital de gaveta, porque eu já tenho hoje material que eu deveria obter só hoje, mas é de muito tempo atrás que eu fui fazendo isso. E aí eu tenho que olhar que graças à minha persistência, eu continuo no ramo. Mas isso faz com que muitas artesãs até desistam desse processo de caminhada, né? Essa caminhada aí que é tão árdua, mas vamos nos informar, vamos ter conhecimento aí de como que a gente vai resolver estes problemas aí, certo? Geralmente, depois de dito tudo isso, a gente pensa assim, já sei, vou superar então esse obstáculo que eu encontro, que é de não saber precificar, por exemplo. Eu bato sempre em precificação, porque essa é uma dificuldade que a maioria das artesãs sempre tem também, né? E tudo tá englobado, tudo tá aí dentro, tá dentro da mesma caixinha, do mesmo baú, que é essa precificação. Então eu não vou mais perguntar para o meu cliente qual o valor, e eu vou olhar e eu gastei R$ 25 e eu vou cobrar R$ 50. Eu vou dobrar e eu estou ganhando. Eu vou entrar na loja e eu vou sair comprando, não vou mais comprar, eu vou fazer conforme a Lai falou, com papelzinho escrito do que eu preciso para poder comprar. Já resolvi uma outra questão. E aí você, sem fazer um estudo direito, correto, dos seus gastos, do seu preço, você vê que você poderia até lucrar mais, mas você continua errando. Você continua sem ganhar dinheiro, porque você ainda assim, diante de tudo isso que eu estou dizendo, você acha que é simplesmente vamos fazer isso e pronto. Eu gosto de sempre falar com vocês que as suas dores são as minhas dores e eu as reconheço em vocês quando eu vejo que vocês estão passando por elas, porque essas dores eu passei por elas. Então tudo que eu estou dizendo aqui é uma dor que é minha e que hoje eu consegui superar isso, mas que por falta de orientação de uma época que não tinha tanta informação como se tem agora, eu não acreditava que eu poderia superar isso e eu continuava errando. Eu via um erro de um lado e eu tentava ajustar de uma outra forma e continuava no mesmo erro. Aí a gente acaba ouvindo um monte de gente, acaba ouvindo os nossos familiares, principalmente eu falo muito de família, porque a família é o primeiro que a gente recorre, né? E aí o seu familiar vira para você e fala assim: acorda, você não vê que artesanato não dá dinheiro? Acorda, você está perdendo dinheiro fazendo essas pecinhas de feltro. A gente se sente um mosquitinho lá embaixo, porque é o que nós amamos fazer, é o que a nossa cabeça realmente trabalha o tempo inteiro para construir uma peça de feltro. A gente vai dormir com o pensamento de: nossa, eu podia ter feito isso, eu podia fazer aquilo, amanhã eu vou acordar e vou fazer isso. E a gente batalha e a gente consegue. E tantas vezes a gente se supera no trabalho, que a gente imagina de um jeito, na construção a gente vê que saiu outro material completamente diferente. E aí você vê que aí na sua própria família mandam você acordar e dizer que você não ganha dinheiro, que você está perdendo dinheiro. E aí você percebe que
você não está ganhando dinheiro, porque mesmo com todo o conhecimento, você vai buscar um outro caminho e que não é o caminho correto, e que o seu lucro não está entrando, e que você não está trazendo essa renda aí familiar, que pelo contrário, então você se sente diminuído, mas a solução está nas tuas mãos. A solução está nas nossas mãos. A gente saber precificar a nossa peça, a gente saber empregar o nosso tempo, a gente colocar, computar nessa precificação aí todos os nossos gastos, a gente saber comprar o material correto no momento correto. Eu fui lá, eu busquei fontes de inspiração, amanhã eu vou fazer essa peça e aí sim eu posso ir à loja, comprar um material para esta peça e vou fazer esta peça. E vou vender esta peça, precificando e computando tudo o que essa peça realmente precisa para ela ter o valor dela, para eu chegar no valor final, para eu poder oferecer, né? Lai, tá bom. O que eu posso fazer para mudar essa minha solução, esse meu problema? Porque esse é um problema que eu tenho aqui em casa. Eu tô sempre cometendo esses erros. Na hora que eu penso que eu estou sabendo precificar, eu já não estou sabendo precificar. Na hora que eu penso que eu estou sabendo comprar, eu não estou sabendo comprar. O que eu devo fazer para não cometer esses erros? Em primeiro lugar, vamos fazer o que a gente está falando sempre. Desde o início, eu estou passando para você o que você erra e estou passando para você a solução. Vamos comprar o material básico do que nós necessitamos. Vamos utilizar o material que nós já temos em casa com a precificação correta, fazendo uma pesquisa. E quanto com relação às cores do feltro, Lai, você está querendo me dizer que eu só vou comprar o feltro que eu preciso? Bom, quanto às cores do feltro, a gente tem na nossa plataforma, quem está fazendo, quem está estudando aí conosco, tem uma tabela de cores que vai ajudar muito vocês na hora de comprarem o feltro, vocês não comprarem feltro que um não vai encaixar com o outro, tá? Eu não posso comprar, eu tenho aqui a bonequinha. Olha, esse feltro aqui se encaixou com esse feltro que se encaixa com essa fitinha, né? Não sei se tá pegando aí direitinho. Então, quando a gente vai fazer a compra desse feltro, a gente já tem que estar na nossa cabecinha com aquela teoria das cores, sabe? Já perfeitinha pra gente saber, essa cor aqui, às vezes um feltro cinza vai combinar com o feltro verde, mas não vai combinar com o preto. Ah, mas o cinza e o preto, eles estão próximos. Isso daí é uma teoria que vocês vão recebendo ao longo do tempo. Na nossa plataforma, as pessoas que já estudam aí conosco já têm essa teoria das cores direitinho. E isso nos ajuda muito quando a gente vai empregar o dinheiro, o nosso dinheiro, pra gente, quando a gente for construir a nossa peça, a gente já tem ali feltros básicos que combinam. Esse feltro azul, ele vai combinar com essa outra tonalidade aqui de feltro. Então, tudo bem, eu tô comprando os feltros básicos que eu tenho, que eu preciso, né, para combinar, para na hora da combinação você já ter ali dentro do seu ateliê o material que você realmente vai precisar, que vai usar. Você já foi para o armarinho com aquela lixinha que você precisava, mas você tendo essa ideia das cores, você vai conseguir aí com que no seu armarinho tudo entre em harmonia, né? Arrume esse seu armarinho, esse seu ateliê, ainda que seja aí no cantinho de casa, arrume todos os feltros, um embaixo do outro, coloque por cores, é um trabalhinho que você perde, é um tempo que você perde, mas você vai perceber o quanto isso vai te ajudar. Ah, o azul escuro tá aqui, o clarinho tá aqui, essa tonalidade de azul combina com essa tonalidade de verde, enfim.
Então você vai procurar os materiais corretos, você vai comprar os materiais básicos, né? Que é o feltro, que é a linha, que é uma cianinha, que é uma pedrinha, enfim. É mais fácil você acertar procurando o básico do que errar, tá? Do que não procurando o básico, procurando a coisa mais, o material mais complexo aí que você acha belíssimo e que você não consegue encaixar em peça alguma que você faz. Então essa é uma das questões. Com relação à precificação, que sempre vira e mexe, a gente fala sobre isso, sobre esse bicho, né? Vamos colocar assim, esse animalzinho que está sempre ali nos incomodando, que é com relação ao, ao preço, ao valor da sua peça. Tenha sempre do lado um papel que você vai anotar tudo que você está usando e o valor que foi. Eu coloco, eu tenho um papel que é uma folhinha onde eu coloco tudo que eu estou usando, tudo anotado, né? É como eu chamo de, é uma ficha técnica. E aí eu coloco tudo que eu estou usando. Ah, cola quente. Eu usei um bastão de cola quente. Olha, a minha pistola de cola quente, ela já está aqui com mais ou menos um bastão inteiro, né? Então eu coloco ali no papel, um bastão. Anotei ali. Aí eu usei e ficou ainda esse pedaço aqui, ficou a metade. Aí eu coloco meio. No final do meu trabalho eu verifico. Ah, eu preciso de mais? Eu vou lá, pego outro e coloco mais um. Porém, eu não usei esse um inteiro, usei só meio. Vou lá, apago, coloco meio. Isso não dá trabalho não, isso não faz você perder tempo. Isso vai fazer você, lá na frente, você ver que você vai estar ganhando. Eu vou colocar todos os meus gastos de gasolina, do meu tempo que eu comecei a fazer meu trabalho. Eu sentei 9 horas da manhã e vou até às 11 da manhã fazendo aquela peça. Parei. Então, de 9 às 11, eu anotei ali. Aí depois você vai ver que você terminou a sua peça em 2 horas. Né? Um exemplo, a gente gasta muito mais dependendo da peça, a gente sabe disso. Mas você anotando tudo direitinho, conforme tem que ser anotado, você vai conseguir chegar à sua precificação correta. Além do teu material, do que você está gastando, né? Você vai trabalhar também com a luz, com a internet, que eu já falei antes, com todo esse outro material que não é um material físico, mas que você precisou, que você utilizou para você trabalhar. Quantas vezes nós deixamos de trabalhar durante o dia para trabalhar na madrugada? E essa luz, você acha que mesmo que foi na madrugada, você acha que você não gastou? Que não foi uma luz que excedeu? E mesmo a de manhã, durante o dia, eu estou, deve ser o quê? Umas 10 e pouco da manhã, né? Tá cedo, a gente está gravando esse vídeo aqui, mas eu tô com várias luzes aqui no ateliê acesa para poder gravar esse vídeo para vocês. Então, eu tenho que colocar isso no meu produto. A gente precisa ter na nossa cabecinha que tudo escorre por entre os nossos dedos e que a gente tem que fechar, colocar aqui assim no meio para não escorrer. Então, tem que colocar tudo isso para você poder cobrar corretamente o seu feltro. Então, pronto, gente. Vamos então agora recapitular tudo que a gente disse aqui um pouco para a gente poder aplicar imediatamente e corretamente tudo que nós falamos para a gente superar essas dificuldades que nós temos que é não gastar dinheiro, poupar tempo e economizar dinheiro para que venha esse lucro, né? Depois de falar tudo o que foi dito, primeiro de tudo, eu quero falar com vocês para que vocês estudem, invistam no feltro, invistam na carreira de vocês, invistam nessa sua profissão de artesã com orgulho. É uma profissão que vai gerar capital de giro, vai gerar dinheiro para vocês.
invista nessa carreira, porque você não está perdendo tempo, ao contrário, você vai estar ganhando tempo. Você vai estar apta a pegar uma peça e a concluir essa peça com bem menos tempo do que antes, quando você não sabia. Se eu sei hoje fazer uma guirlanda, eu vou gastar bem menos tempo. E esse tempo que eu gastei menos, ele vai entrar na precificação do meu produto. E aí, o que eu gastaria em 4 horas, em 5 horas para fazer essa guirlanda, eu gastei somente 2 horas. E aí o meu preço, com certeza, eu vou conseguir precificar por um preço justo para o meu cliente e vou entregar uma peça bem mais acabada, bem mais bonita, bem mais profissional. Então, invista seu tempo em conhecimento. Isso é muito importante, a gente ter conhecimento, a gente ter segurança no que a gente está fazendo, sabendo que se a gente está fazendo uma peça para uma criança muito pequenininha, a gente tem o cuidado de ver qual é o material que eu posso usar, que uma criança de 1 aninho é diferente de uma criança de 5 anos, que já tem um discernimento melhor do que é certo, do que é errado, do que pode colocar na boquinha, o que não pode, enfim, questão da segurança, né? Isso tudo vocês vão adquirindo com conhecimento mesmo, que à medida que vocês vão aprendendo a trabalhar com o feltro, vocês vão vendo o que vocês podem empregar, que material podem, que não pode, enfim, vocês vão poupar tempo. Então, outra coisa que a gente precisa ver, colocar em prática tudo isso que você aprendeu aqui. Por mais que você ache, lá falou e não falou nada. Não. Lá falou, que isso entre na cabecinha aí de cada uma de vocês, para que vocês aprendam a precificar corretamente. A precificação, nós temos vídeos aí ensinando a fazer precificação. A gente tem ensinando a fazer técnicas corretas do feltro, de trabalho. Então, a gente tem aí um vasto material, tudo gratuito aí para vocês poderem ver, para vocês irem se especializando nessa arte do feltro e vocês sim se tornarem artesãs com sucesso merecido. Quando eu falo de sucesso, eu quero deixar bem claro que não é você receber elogios. O sucesso que uma artesã quer, pelo menos é o que eu busco, é o que eu procuro, o meu sucesso é trazer o dinheiro para dentro da minha renda familiar, para dentro de casa, para o meu sustento. Então, se com feltro eu consigo fazer isso, eu estou obtendo sucesso. E o sucesso que eu me refiro a vocês é esse, não é sucesso de elogio, de que vão chegar, olhar para a sua peça e falar, nossa, que peça linda, perfeita, e ficou na prateleira, não adianta. Então, você precisa saber fazer uma peça, você precisa saber precificar a sua peça, saber comprar o material correto, saber como vai vender a sua peça. Isso tudo você vai adquirindo, buscando esse conhecimento para você ser uma artesã aí que vai sim poupar o seu tempo com isso, vai